Travesía Sonora, una revista del Centro de Estudios Migratorios de la Misión Paz, director padre Paolo Parisi, editor José Carlos Pereira, por la web y radio Migrante Espanhol. Olá, eu sou José Carlos Pereira e estou chegando para mais um Travessia Sonora com você, aqui diretamente da web rádio Migrantes da Missão Paz, São Paulo, na companhia do nosso querido Miguel Almada, que faz aí toda a produção de sonoplastia do programa Travessia Sonora e também a edição. E olha o Miguel Almada que, juntamente com a Patrícia Rivarola, fazem juntos o programa Latinoamérica no Ar, todos os domingos, ao vivo, pela rádio 9 de julho, 1.600 kHz, então das 17 às 18 horas. Você quer se manter informado sobre as notícias e questões sobre as migrações na América Latina e no mundo? Então acompanhe o Latinoamérica no Ar todos os domingos das 17 às 18 horas pela rádio 9 de julho com Miguel Almada e Patrícia Rivarola. E aqui no programa Travessia Sonora eu quero mandar um abraço especial para você que está nos acompanhando também pelo Facebook da Web Rádio Migrantes e também você que nos acompanha aqui diretamente pela Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo. O programa de hoje está bastante interessante. Nós vamos falar sobre religião e migração. Temos aqui ao nosso lado um convidado especial, que é o Wellington da Silva Barros, ele que é um recém-doutor pela PUC de São Paulo, no Departamento de Ciência da Religião, e também é doutor na área de Ciência da Religião pela Universidade Urbaniana de Roma. Tudo bem, Wellington? Tudo bem. Obrigado, Carlinhos, pelo convite de participar do programa Travessia Sonora. Obrigado ao Miguel. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Opa, seja bem-vindo. Então, você está vendo aí que está ouvindo, né? Você está vendo, está acompanhando pelo Facebook e você que acompanha pela rádio está ouvindo que o programa de hoje será bastante interessante com essa temática de religião e migração. Você pode estar se perguntando, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita coisa a ver. Só para a gente dar aqui fazer uma breve introdução. Então, muitas das motivações das migrações, sobretudo as migrações forçadas de hoje, elas acontecem devido a processos sociais e políticos de intolerância religiosa. Isto é, são pessoas que são forçadas a sair dos seus países pelo fato de que há grupos sociais ou grupos políticos que não concordam com a manifestação da fé ou a opção religiosa de outros grupos. E aí se criam conflitos, né, sociais, e esses conflitos muitas vezes são violentos e as pessoas, então, para salvaguardarem as suas vidas, precisam sair. Muitas delas, inclusive, saem solicitando refúgio, que se caracteriza, sobretudo na lei brasileira do refúgio, mas também na legislação internacional. O refúgio pode se caracterizar pela situação de generalizada violação de direitos da pessoa humana. E uma das violações desses direitos é a intolerância religiosa. Nós vamos falar sobre isso. Além desse tema bastante interessante, nós faremos aqui uma viagem musical por alguns países, como o Uruguai, também como a Espanha, né? E Cuba e Brasil. Também vamos tocar aqui Belchior, Larbanoa Carreiro, vamos tocar também aqui Atahualpa e Yupanqui, Pablo Milanés, Rosana, com músicas que vão também nos proporcionar um voo por diferentes lugares do mundo. E, então o programa está bastante interessante. Nesse primeiro bloco, vamos começar aí com uma canção. Olha, vamos trazer, né, Miguel, uma canção do Belchior, que é compositor e cantor cearense, né, que morreu aí faz poucos anos. A música A Vida é Sonho, mas gravada por Larbanoa Carreiro, uma dupla de cantores e compositores uruguaios, fazem um trabalho maravilhoso, né, de resgatar músicas uruguaias e latino-americanas de modo geral,
tanto na perspectiva do folclore, mas também na perspectiva de música popular. Então nós vamos ouvir La Vida es Sueño, de Belchior, interpretada por Larbanois Carreiro, do Uruguai. Hermano, la vida es sueño, no hay más nada que pedir. Quede atrás roto en el viento todo el miedo de vivir. Hermano, la vida es sueño, me ayude usted a sentir que mi amor por los humildes no me dejará mentir. Milonga, la vida es sueño, los sordos habrán de oír. Hermano, la vida es sueño que jamás caerá inerte. Dios duerme y no pierde tiempo con gente de mala suerte. Señor, seguro en las nubes no habrá nadie que lo apriete. Así por justa prudencia elige amigo al más fuerte. Milonga, la vida es sueño, pero no sueño de muerte. En estos tiempos de furia, la verdad va malherida. Los profetas predicando de la tierra prometida cuentan que un cielo de plata recompensa la subida. Hermano, la vida es sueño de libertad sin medida. Si no se la sueña juntos, se deshace de salida. Hermano, la vida es sueño y la estoy viendo venir. Por la rambla, por las plazas, por el llano a repetir. El gran amor de los hombres, la aventura y el sufrir. Milonga, venga y maldiga a los que impiden subir al río llamado pueblo, donde brilla el porvenir. Você está conectado na Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e acabou de ouvir essa toada lindíssima do Belchior, La Vida es Sueño, interpretada por Larbanois Carreiro, do Uruguai. E eu estou aqui, então, com o meu colega de trabalho, o Wellington da Silva Barros, né, que vai falar um pouco para nós hoje sobre religião e migração. Antes, quero mandar aí um abraço para a professora Kelly Pelizari, né, lá da Universidade Federal do Mato Grosso, mas que nesse momento nos acompanha diretamente de Vigo, da Espanha. Kelly, tudo bem, querida? Um abração para você. Um abraço, Kelly. Então, nos acompanhando lá de Vigo, na Espanha. Um forte abraço, Kelly. Um abraço também para Carla Maria, que é jornalista e escritora. Carla Maria, o último livro dela foi sobre a irmã Dulce, né, Carla? Um abração para você também que está aí na escuta do programa Travessia Sonora. Wellington, você, então, recentemente defendeu aí a tese de doutorado no Programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, com o título Mobilidade Humana e Pluralismo Religioso,
a Missão Paz e o diálogo interreligioso na acolhida de imigrantes e refugiados, né? Você pode falar um pouco para nós sobre essa importância da religião nesses processos de acolhimento a imigrantes e refugiados? Por que que é importante? Então, Carlinhos, em 2017, final de 2017, a gente teve, então, a alegria de poder concluir esse trabalho. Obviamente que uma tese de doutorado nunca é feito por uma pessoa só, além do orientador, aí tantos outros atores nesse caso, especialmente muitos imigrantes refugiados, inclusive contando com o apoio da instituição da qual eu sou colaborador aqui da Missão Paz. Bom, esse tema, a gente fala que a mobilidade humana ou a migração, enfim, é um tema bastante amplo, importante para se entender o mundo atual. Você também tem que passar por esse tema da migração. Porém, de vários aspectos você pode abordar, enfim. Mas a questão da religião, sobretudo no continente latino-americano e no Brasil, ela é pouco estudada, né, em relação à migração. Então, a gente quis dar destaque a essa dimensão tão importante, tão presente, né, na vida de muitos migrantes que chegam no Brasil ou que estão aí em outros contextos. E talvez a gente sentiu a falta de estudos, né, nessa perspectiva. Então, o nosso objetivo foi, a partir da Missão Paz, tentar entender como que a religião está presente nesse processo, como ela pode favorecer ou não o imigrante, sobretudo olhando aqui para a questão da Missão Paz. Nesse âmbito, nesse contexto, que chamou a atenção também na nossa pesquisa foi a questão do pluralismo religioso, porque se a gente pega o Brasil, é um país majoritariamente cristão. Alguns dizem que no futuro próximo deixará de ser cristão católico, vai ser cristão evangélico, tem algumas, podemos dizer assim, algumas profecias. Bom, a gente não sabe se vai se concretizar ou não, mas é um país ainda majoritariamente cristão. Mas quando a gente olha um pouquinho para a questão da migração, a gente vê que tem uma pluralidade religiosa um pouco mais rica, um pouco mais presente, né, em acolhida, sobretudo de pessoas vindas de países muçulmanos que professam essa fé. Então foi esse aspecto que também chamou minha atenção ao estudar essa relação religião e imigração a partir da Missão Paz. Então, a partir dessa inquietação ou dessas inquietações que a gente se propôs a escrever esse texto, essa pesquisa. Perfeito. É muito interessante essa questão que você levantou no início, dessas transformações, né, da organização religiosa da vida das pessoas, no mundo como um todo, mas especialmente aqui no Brasil e nossa América Latina, e essa tendência aí, talvez de médio, de longo prazo, de o Brasil se tornar um país cristão evangélico. Por outro lado, também você fala aí da importância desse trabalho, então, com a chegada desses migrantes na América Latina, e mais uma vez, especialmente no Brasil, com diversas formas de expressão de sua fé e diversas vinculações em diversas religiões. E eles chegam aqui à Missão Paz, que é uma instituição cristã católica, porém de caráter ecumênico, né? Então, a partir da sua pesquisa, como é que se deu, né, o acolhimento dessas pessoas que chegam, de imigrantes e refugiados, com diversos credos religiosos, numa instituição cristã católica que tem um caráter ecumênico? Como é que isso se deu? Foi através de uma organização para a participação nas celebrações de cultos, na questão cultural, na questão da inserção social para o trabalho, ou conseguir outros equipamentos que viabilizassem a eles dignidade humana e, consequentemente, manifestar a sua fé? Como é que se deu esse acolhimento? Então, entre os vários serviços que a Missão Paz oferece, obviamente a gente privilegiou aquele aspecto religioso, né, celebrativo. E obviamente que
nesse espaço existem tensões, as estatísticas mais recentes dão conta que por aqui passam pessoas de mais ou menos 20 diferentes denominações religiosas por ano. Então, como você citou, nesse espaço que podemos chamar assim, pertence à Igreja Católica, como é que se dá essa dinâmica da acolhida, né? Então, óbvio, não sem tensões, a gente pode pensar que existe uma espécie de um modelo de prática, talvez não teorizada, assim, não documentada, ou assim, não está escrito numa espécie de estatuto da instituição, como proceder nesse caso, né? A coisa vem mais na prática, de situações às vezes até muito emergenciais, como por exemplo, a situação com a chegada dos haitianos em 2014 e 2015, mas dessas situações a gente pode perceber que, em linhas gerais, e repito, não sem tensões, porque existem também pessoas que não aceitam, que veem que tem que dar prioridade para os cristãos, para os católicos, então se é um espaço cristão católico, temos que acolher primeiro aqueles que partiram da nossa fé, para depois olhar para os diferentes, mas assim, em linhas gerais, né, a Missão Paz, ela tem as práticas que vêm das demandas, obviamente, dos desafios das pessoas que aqui chegam, ela nos apresenta um modelo interessante, interpelador de acolhida e de diálogo interreligioso, porque essa prática, a forma da gente conviver e pensar como essas formas devem se desenvolver, as dinâmicas, é aquilo que a gente também chama de diálogo interreligioso na prática, né? Uhum. Então, a gente percebe que aqui na instituição, a dignidade da pessoa humana vem em primeiro lugar e não questões doutrinais. Então, não importa tanto a opção religiosa, de crença da pessoa, importa-se mais a questão da promoção da dignidade humana e o respeito à pessoa como ela é. Então, essa acolhida, que não é uma acolhida seletiva, então, olha, eu acolho as pessoas que são parecidas comigo, que são iguais, né? Não é uma acolhida entre iguais, essa acolhida entre diferentes foi bastante interpeladora, e daí surgiu uma espécie de modelo para pensar o diálogo interreligioso no aspecto celebrativo religioso. Pode parecer uma coisa bastante óbvia e talvez bastante simples, mas não é. Sobretudo no mundo atual em que cresce a intolerância em diversas maneiras, diversas faces, não só a religiosa, né? O medo do outro, os muros que vão subindo em diversos aspectos, muros psicológicos, simbólicos, físicos, enfim. Então, essa acolhida, como o outro se apresenta, é aquilo que na prática da Missão Paz foi aquilo que mais me chamou a atenção. Então, de certa forma, numa sociedade que nem a nossa, plural, em que vários sujeitos e sujeitas se apresentam quase que diariamente, dizendo, olha, estou aqui, eu tenho um rosto, eu quero um espaço, que, obviamente, com todo direito, também clamam por visibilidade. Então, temas como convivência, acolhida ao outro, às autoridades, aos diferentes, é cada vez mais urgente. Então, a partir das práticas que aqui acontecem em relação à acolhida das pessoas na perspectiva das religiões, né? Então, é algo que interpela, porque se a gente for pensar até nos nossos bate-papos corriqueiros, né? Na mesa de café, do almoço, do jantar, a gente percebe que a alteridade do outro, a diferença do outro nos incomoda profundamente, né? Até no fato de, olha, você viu que fulano fez isso, viu que ciclano fez aquilo, às vezes na família. Então, em conversas que faz parte do nosso cotidiano, a gente revela que podemos dizer assim, a liberdade do outro me incomoda profundamente. Então, o outro ser quem ele é algo que sempre me incomoda. Então, se a gente consegue maneiras de tentar de aceitar o outro, de conviver nesse mundo plural, nessa casa comum que a gente sonha ser para todos e que seja geradora de vida. Então, práticas como essa da Missão Paz, ela não pode motivar também outras pessoas e outros projetos rumo a uma convivência num nível mais elevado de dignidade humana para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Perfeito.
Eu estou aqui conversando com o Wellington da Silva Barros, que trabalha na Missão Paz, especialmente no Centro de Estudos Migratórios, e também é recém-doutor em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo. E ele está aqui hoje comentando sobre religião e migração no programa Travessia Sonora. E nós vamos aí para mais um intervalo musical, mais uma viagem musical. Na sequência, a gente volta a retomar esse diálogo importantíssimo com o Wellington. E agora nós vamos tocar, então, aí mais a Atahualpa Yupanqui, de Uruguai, né? Que vão cantar aqui para nós Aquele Chama Distância. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Você está conectado na Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo, acompanhando o programa Travessia Sonora, e acabou de ouvir aí Atahualpa Yupanqui, de Uruguai, interpretando Aquele Chama Distância, uma música bastante interessante que lembra também aí as toadas, canções do nosso querido aqui Geraldo Vandré, não é? Dá aquele sabor de proximidade com as músicas do Vandré, e sempre falando de amor, de poesia, de sonho, mas de luta social também. E no programa de hoje, aqui estou conversando com o Wellington da Silva Barros, que está falando sobre religião e migração. Mais uma vez, o Wellington aqui, antes da gente retomar o papo, quero mandar um abraço para Ana Valim, que está nos acompanhando. Agora, eu só queria saber se ela está nos acompanhando lá do Rio Grande do Sul, para onde ela foi passar férias, ou se é daqui de São Bernardo, hein, Ana? E aproveitar para te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, muita alegria, muitas realizações aí, nessa nova primavera que se abre para você. Então, tudo de bom para você nesse aniversário. Se tiver bolo, convida a gente para comer, tá? Um abração para você, Ana Valim, e feliz ano novo também. Quero também aí mandar um abraço para o Watch. O Watch é seminarista, né, que vem aí do Vietnã, né, seminarista aqui no Seminário João 23, e tem aqui feito um trabalho muito importante na Missão Paz
também nesses serviços de acolhimento a migrantes e refugiados. Além do OT, sabe quem está nos ouvindo, Wellington? A Lúcia Bamberg, lá de Curitiba, no Paraná. Lúcia, um abração para você, querida. Saudades, hein? A Ieda Paiva também está nos ouvindo. Ieda, um abração para você. Tem aqui ainda o Caio Fernandes. O Caio é aquele lá fazendo doutorado lá na UFRJ, né, Caio? Um forte abraço para você. Um grande abraço. Você está aqui na missão, Caio? Você está na missão? Dá uma passada aí. Vamos tomar um café aí mais tarde com a gente. E a Linete Bustamante Jordana, né? Ela que é da Bolívia. Um forte abraço para você, Linete. Pois é. Wellington, então, aí um pessoal aí querido nos acompanhando. Que bom, é um prazer. E interessado em saber aí sobre a sua pesquisa. Você, Wellington, no bloco anterior falou dessa importância, não é, da Missão Paz, sobretudo no que diz respeito à predisposição, né, em acolher pessoas não só de credo religioso diferente, mas de uma cosmovisão de mundo, de cultura também diferente. Né? Então, isso que a Missão Paz tem proporcionado para essas pessoas, isso tem uma inspiração aí, tanto do ponto de vista do acolhimento de imigrantes e refugiados numa esfera mais ampla, que é a sociedade, não é? Mas também numa esfera política, da formulação de políticas públicas para a acolhida ao diferente. Esse diferente é importante a gente salientar que não se trata apenas da diversidade, né? Porque a diversidade representam, sim, várias pessoas ou grupos de pessoas diferentes, como objetos diferentes, mas a diversidade, ela tem um flerte, ela tem uma comunicação muito próxima com o multiculturalismo, né? Que o multiculturalismo remete à diversidade. Gostei muito quando você usou a expressão de pessoas diferentes, porque aí a gente não tem esse flerte com o multiculturalismo, né? Com essas pessoas diferentes, a gente está falando das suas alteridades e falando também, não é, da disposição da Missão Paz em conviver ou promover a convivência com o diferente. Aí você falou as ações que a Missão Paz desenvolve, né, para proporcionar essa convivência. Seria interessante se você pudesse falar sobre quais são essas ações e como elas são desenvolvidas. Porque você falando quais são as ações e como elas são desenvolvidas, isso pode inspirar, por exemplo, um grupo de jovens que está aí na periferia e que quer fazer um trabalho de acolhimento a migrantes. Então é assim que faz, ou então eu posso começar a partir daí e depois adaptar a minha realidade. Pode também inspirar uma associação de mulheres, mas pode inspirar também um gestor público, né, que vai ouvir o programa e que queira iniciar ou queira fortalecer uma política pública. Pode também inspirar uma pesquisadora, né, como a Kelly, que está nos ouvindo, né, e a Linete também, que é pesquisadora, e que isso possa trazer alguma inspiração para as pesquisas delas. Então, como que se dão essas ações desenvolvidas para a Missão Paz, nesse sentido do acolhimento a pessoas diferentes, né? Como é que isso acontece e quais são essas ações? Então, a Missão Paz é uma instituição que é bastante ampla e complexa, né? Tem diversos eixos, a gente pode dizer assim, eixo da acolhida, da integração, da celebração e do estudo. E podemos dizer assim que todas elas versam sobre a questão da acolhida, da integração dessas pessoas e, obviamente, não só a integração que envolve todos os lados que estão aí na dinâmica, não só quem chega, mas também com a sociedade local. Então, assim, visando essa acolhida, então a gente tem a questão da casa do migrante, da vaga para 110 pessoas, café da manhã, almoço, janta, atendimento psicológico, acompanhamento social, enfim, a questão da integração do CPMM, apoio para conseguir documentação, trabalho, saúde, moradia, curso de capacitação, questão também de educação. Temos aqui os centros migratórios com a parte de pesquisa, de simpósios, seminários, biblioteca, também tem um arquivo histórico, a publicação da revista Travessia e edições de demais estudos e publicações, e aonde o foco da minha pesquisa
foi assim privilegiado a questão do celebrar com a paróquia Nossa Senhora da Paz, né, com a presença brasileira, italiana, latino-americana, presença também de filipinos e também de comunidade de língua francesa, que foi aí no celebrar, que foi o foco da pesquisa. Então, é um espaço bastante privilegiado, né? Não é um espaço, obviamente, como a gente discutia, conversávamos no bloco anterior, perfeito, existe tensões, existe resistência, o processo de integração do qual a Missão Paz persegue, podemos dizer assim, é um processo inacabado, né? A dinâmica, porque envolve pessoas humanas, pessoas que estão chegando, enfim, mudanças que nos dias atuais são bastante rápidas. Então, esse processo é um processo sempre inacabado, você tem que estar sempre trabalhando, conversando, dialogando, formando as pessoas, né, ou dizendo assim, educando-as para a questão da importância de acolher o diferente, porque alguns neurocientistas dizem que sem educação a gente come uns aos outros, né? Quer dizer, se a gente não tiver uma educação para também a acolhida, lógico, todos os outros aspectos da educação importantíssimos, mas se a gente não tiver a educação para a acolhida, a tendência é prevalecer o sentimento de nacionalismo. Bom, já temos uma crise aqui com um número X de desempregados, por que a gente vai abrir a porta para acolher as pessoas que vêm abrir fronteiras, entre aspas, para acolher pessoas que vêm de outros países? Então, vamos primeiro garantir para os nossos, né, para os brasileiros, a saúde, que em geral é precária. Então, para que esse, podemos chamar assim, instinto de sobrevivência, né, primeiro para nós e para os nossos nacionais, ele não prevaleça nas dinâmicas de convivência com o diferente, e nesse caso específico com migrantes e refugiados, a gente também precisa se formar para essa acolhida, para esse encontro intercultural, interreligioso. Então, para esse processo inacabado, a gente tem um espaço aqui, que é sempre bom dizer, né, para não a gente fugir de qualquer idealização. Não perfeito que está a caminho, porque o próprio processo, ele pede essa dinâmica, ele é essa dinâmica de sempre estar inacabado, né? Sempre estar em constante busca, em constante formação e diálogo para as pessoas, de chamar de atenção, para que essa acolhida possa acontecer. Tá, perfeito. Wellington, além dessas ações, aí você falou também aí que um dos focos, né, da sua pesquisa foi sobre a questão dos espaços celebrativos, né? Aqui eu queria trazer a religião, né, com a sua dimensão do religar, né? Que religião seria religar. Para a gente pensar nas pessoas no processo de mobilidade humana, são pessoas que, de algum modo, elas acabam se desligando, né, de uma convivência que elas tinham nos seus países de origem, nas suas cidades de origem. Então, acabam se desligando, ainda que temporariamente, de uma convivência com os seus amigos, com as suas famílias, com os seus costumes, né, culturais, e também mesmo com a sua língua, porque vão para um país, muitas vezes, de língua diferente. Então, a religião, ela tem essa, né, como um princípio de religar coisas. E nesses espaços celebrativos aqui da Missão Paz, utilizado por esses migrantes, a partir do seu trabalho, é possível dizer aí que há essa possibilidade do religar com a tradição, com uma convivência, com um novo grupo de amizade, ou com uma família diferente? Como é que você viu isso na sua pesquisa, ou isso não chegou a aparecer? Isso apareceu bastante interessante, Carlinhos, notar que religião, como religare, né, é um conceito latino e depois cristianizado de religião, que no meio da ciência da religião, por exemplo, hoje em dia ele é bastante contestado, mas no caso aqui, se a gente for seguir, né, essa perspectiva do significado da palavra, da religião, né, no caso da origem entendida como religar o ser humano, homem e mulher, a Deus,
mas no caso da migração, religar as suas origens, né? Ela cabe, né, nesse sentido. Então, na pesquisa que a gente fez aqui, se destacou bastante essa questão da religião como ponte, né, entre a sociedade de destino e a de origem. Então, obviamente que um imigrante, uma pessoa em mobilidade, ela é impossível que ela traga, podemos dizer assim, 100% da sua cultura, da sua religião, né, para o país onde ela chega, né, no caso o Brasil. Então, um dos instrumentos que ela lança a mão, que ela pode lançar mão, no caso, a questão religiosa, ou a questão simbólica, né, porque também a gente não pode ficar só na questão, pensar na presença da religião na vida do migrante, só entendida como uma questão institucional, né. Então, lança a mão dessa questão simbólica, que se torna, então, crucial. Então, por exemplo, algumas pessoas que nós conversamos durante a pesquisa de campo, no país de origem, nem se preocupava muito com a questão religiosa, nem às vezes nem professava ou nem participava de algumas celebrações que aqui em São Paulo, aqui nesse espaço, na Missão Paz, passaram a ser assim, né, passaram a participar fervorosamente. Então, a gente é bem contundente esse aspecto, essa face da religião, de fato, enquanto ponte, né, enquanto religar a origem e o destino. A gente sabe que quem já viveu uma experiência de migrar, a migração não é fácil para ninguém. Aqui não se trata também de vitimizar os migrantes, etc. Não se trata disso, mas se trata de compreender o ser humano como nós somos, com potências e também com fragilidades, né? Com emoções, enfim, com afetos, com pessoas que a gente ama e que por um momento, ao sair do seu país, as pessoas já não fazem parte fisicamente das nossas vidas, e aí nenhum meio de comunicação virtual vai suprir essa ausência. E aí a religião também ajuda, não no sentido de suprir uma carência, mas também de alimentar a esperança, de formar uma nova família, assim, não sanguínea no país de origem. Então, podemos dizer que tem esses dois aspectos, né, do religar, da ponte com a origem, e também de fortalecer essa esperança, essa presença no país de destino. Então, são várias faces, e é interessante notar como a religião ou as religiões vão se apresentando, religiosidade, que é diferente de religião, enfim, como elas vão se apresentando nos processos migratórios, sobretudo no nosso caso, que nós privilegiamos a religião no destino, no espaço bastante delimitado, que é aqui a Missão Paz. Perfeito. O Wellington, sabe quem está também nos acompanhando? O compadre Guaraci, lá da Rádio Brasil Atual, acabou de mandar aqui um parabéns para nós. Compadre Guaraci, um forte abraço. Ele que faz o programa Brasil Viola Atual, de segunda a sexta-feira, pela Rádio Brasil Atual, das 5 às 7 da manhã. Você quer ouvir uma música caipira, né? Aquela música muito boa e tal, que puxa a memória da gente, mas também dialoga com as questões contemporâneas do presente? Então acompanha aí o programa Brasil Viola Atual, do compadre Guaraci, na Rádio Brasil Atual 98.9. E compadre Guaraci, eu quero aproveitar aí, né? O Miguel está me lembrando aqui, mas eu já fiz esse convite para você também, compadre. Quando puder, vem aqui a Missão Paz, vem aqui visitar a Wave Rádio Migrantes da Missão Paz, e se puder, bater um papo conosco, assim como o Hélio está batendo aqui. Um abração para você. Tem mais pessoas que estão nos acompanhando. Depois do intervalo musical, eu falo sobre elas, né? Nós vamos para mais um intervalo musical, e na volta, Hélio, eu vou querer dialogar contigo sobre, então, aí, a importância dessas ações para a gente pensar políticas públicas, não é, de acolhimento. Porque você tem uma importância, né, do campo religioso, tanto no sentido de respeitar as diferenças, as alteridades, acolher essa pessoa independentemente da sua condição jurídica, independentemente do seu posicionamento político-ideológico, independentemente da sua condição social, mas vislumbrando essa pessoa na sua condição humana, que é universal. Depois aí a gente tem que pensar um desafio, como é que
a gente pode extrapolar essa visão, que hoje está mais presente no campo religioso de algumas instituições, como a Missão Paz de caráter ecumênico? Como é que a gente poderia pensar, extrapolar isso aí para outras instituições políticas e sociais, pensando nesse acolhimento? Por hora, então, nós vamos aqui para o terceiro intervalo musical. Você sabe quem vai cantar para nós aqui agora? Quem é? Você não imagina. Vem lá de Cuba, Pablo Milanés, né, Miguel? Pablo Milanés vai cantar Convergências. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. Novelesco insomnio, no vivió el amor, así eres tu mujer. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playas solas, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya final vivió. Que gemió el violín, novelesco insomnio, no viví el amor, así eres tu mujer. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, así eres tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, de playas solas, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya final vivió. Porque la tuya final vivió. Então você está conectado na Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo, acompanhando aqui o programa Travessia Sonora. No programa de hoje nós estamos conversando com o Wellington da Silva Barros, que trabalha aqui na Missão Paz, no Centro de Estudos Migratórios, e é recém-doutor em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é também doutor pela Universidade Urbaniana de Roma, né? Então vamos comentar um pouquinho aí já sobre essa tese de doutorado dele pela Universidade Urbaniana de Roma. Antes, eu quero aqui, Wellington, tem muita gente nos acompanhando aqui, tá? Olha, você vai mandar um abraço aí para a sua tia Dulcilene, né? A sua tia está acompanhando o programa. Ok. Tia, um abração, obrigado também por acompanhar. Tá, e você sabe quem mais está acompanhando? Olha, acho que esse cara aqui teve na sua banca, né, de doutorado lá na Urbaniana de Roma, o padre Aldo Scoda, né? Ele que também é o diretor do Centro de Estudos Migratórios em Roma. Ele esteve lá na sua banca, não teve? Isso. Também saudações ao padre Aldo Scoda, que é o presidente do CIMI, onde eu concluí a minha tese com muita alegria, né, o Scalabrini International
Migration Institute, que é bastante importante aí nos escalabrinianos, um instituto que promove os estudos em teologia e mobilidade humana. Então, um abraço aí ao Padre Aldo Escoda. Padre Aldo Escoda, um forte abraço para você. O Miguel está mandando um abraço para você e nós estamos aguardando a sua chegada aqui ao Brasil para participação no 6º Simpósio Religião e Imigração, né? Aí com o tema Acolher, Promover, Proteger e Integrar, nos dias 1, 2 e 3 de junho, não é isso mesmo, Wellington? Isso. Deste ano. Então, estamos aguardando a sua chegada, juntamente com a também do Joaquino, né? Um abraço para vocês aí. Sabe quem tem mais? Eduardo Figueiredo. Eduardo, um abração. Lá no Grajaú, ele que é da Pastoral do Migrante. Gilvanda Torres, você conhece a Gilvanda. Gilvanda Torres, né? Pastoral do Migrante, lá no Ceará. Gilvanda, um forte abraço para você. José Alonso, também da Pastoral do Migrante. A José Alonso está aqui na estrada do Boimirim, ele que tem aí promovido diversas atividades culturais, Wellington, no sentido de promover e inserir, né, migrantes na participação das atividades culturais aqui na cidade de São Paulo. Ele faz um trabalho muito interessante, ele que é coordenador como é que chama lá, da Associação dos Migrantes Canudenses. Também está aí a Socorro, está aqui a nossa colega de trabalho. Socorro está na biblioteca nos acompanhando. Um forte abraço para você. A Terezinha Montessano também nos acompanha. Um forte abraço para você, Terezinha. Departamigra de Guatemala. Se não for de Guatemala, você pode escrever aí um pouquinho no rodapé do Facebook que a gente corrige aqui, tá? Então, para vocês todos que estão acompanhando aqui o programa Travessia Sonora com o Wellington, um forte abraço para vocês e permaneça com a gente. Wellington, foi muito importante tudo aquilo que você falou, não é, das ações desenvolvidas pela Missão Paz na perspectiva de um acolhimento dos migrantes e refugiados, considerando como principal objetivo a preservação da sua dignidade humana, isto é, um acolhimento que independe da condição socioeconômica do migrante, se é rico, se é pobre, um acolhimento que independe da condição, do estatuto jurídico dele, se ele tem documento ou se não tem documento, um acolhimento que independe, por exemplo, de qual credo religioso que ele professa, não é? Se é ateu, se é muçulmano, se é espírita, se é cristão evangélico, se é cristão católico, se não tem nenhuma religião. Também um acolhimento que independe da vinculação política e ideológica dessa pessoa. É um acolhimento que visa a dignidade da pessoa humana. Ora, um acolhimento nessa perspectiva beneficia não só migrantes e refugiados, mas também a nós que não somos migrantes e refugiados. Porque os direitos que você constrói, que você conquista para essas pessoas em condição de imigração e refúgio, também são direitos nossos. Então, você fortalece esses direitos civis, sociais, políticos, econômicos, como, por exemplo, direito a um trabalho decente, direito à habitação, direito à saúde, direito à educação, direito de professar a sua crença religiosa, direito de manifestar as suas práticas e costumes culturais, enfim, o direito de viver como mulher, como homem, como jovem, como criança, com plena dignidade humana. Isso, né, que vem sendo desenvolvido pela Missão Paz e outras instituições no campo religioso que tem esse caráter ecumênico, a gente pode pensar a ampliação de um acolhimento nessa perspectiva para outras áreas sociais, né, por exemplo, aí, pensando, políticas de uma prefeitura, de um governo de estado, de um governo federal e também de movimentos populares. É possível pensar isso? Se sim, como? Claro, Carlinhos, é possível e necessário, né? Sobretudo tendo presente, e aqui não se trata de menosprezar, né? Enfim, de nenhuma síndrome, etc., mas, sobretudo, tendo presente as ausências, né, que o Estado brasileiro como um todo tem em relação, infelizmente, não só, mas, sobretudo, no caso que nós estamos tratando aqui, de imigração e de refúgio, de políticas públicas, entre outros. De certa maneira, aquilo que a gente está dizendo aqui, que de uma maneira relativamente
boa acontece aqui na nossa instituição, após um longo processo e não sem tensões, isso deveria também já estar presente no Estado, né? Infelizmente, no Brasil, não tem uma política, assim, pública bastante clara e, sobretudo, eficaz sobre as formas de adaptação de pessoas, de imigrantes refugiados e as dinâmicas, né? A assimilação, enfim, a integração. Então, a gente não tem, podemos chamar assim, como outros países tem um modelo. Bom, isso pode ser ruim nesse caso, como nós estamos citando, mas acaba deixando a coisa um pouco meio solto e aí cada um faz. Então, nesse caso, aquilo que a gente tenta de fazer aqui, ou que acontece aqui com vários atores e várias pessoas envolvidas, ela pode sim ser um modelo, sobretudo porque aquilo que você fala, você falou, os direitos, etc., aquilo que as pessoas devem conquistar ou possuir para sua dignidade de cidadã. Bom, tem minha tia que está estudando aí direito, obviamente que sabe muito melhor do que eu, né, na questão constitucional, mas são perspectivas que já reza a Constituição brasileira, né? Trabalho, saúde, educação, liberdade religiosa, enfim. Então, aquilo que a gente tenta de respeitar aqui, de promover a alteridade, o outro, no caso imigrante e refugiado, como ele é, então também é uma coisa que deve estar presente, tendo em vista a própria índole constitucional do nosso país, e não só no papel, mas, sobretudo, está desenvolvida e praticada em políticas públicas, né, aquilo que é a Carta Magna da Constituição brasileira. Então, que bom que existe um espaço como esse, não só esse, mas também outros, ou pessoas que promovam valores como aqueles que acontecem aqui, enfim, mas também a gente vê que carecemos de uma política, de políticas públicas que esteja pautadas no aspecto constitucional, no aspecto de direitos humanos, enfim. Então, precisa de um diálogo, e as religiões, no caso, elas têm um papel fundamental, sobretudo no nosso país, Brasil, né? As religiões têm um papel fundamental, o nosso povo é muito religioso. A gente sabe que, bom, olhando para o mundo, né, um teólogo famoso católico, Hans King, dizia que não haverá paz no mundo, ou nova convivência, tão importante para os dias atuais, se não houver paz entre as religiões. Não se trata de dizer que a responsabilidade é das religiões unicamente, mas elas têm responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, acredito no papel humanizador das religiões bastante. Então, as religiões, nesse caso, elas têm, respeitando a laicidade do Estado, todas essas questões aí, elas, no Brasil, têm um papel fundamental para que a gente possa atingir um nível de políticas, de Estado, etc., um nível também que seja bom para todas as pessoas. Esse bom significa dignidade humana para todos. E falo no Brasil, especialmente, por que as religiões têm esse papel fundamental. Se nós perguntássemos, fizéssemos uma pesquisa por aí, aqui nos arredores da Missão Paz, uma pergunta, talvez duas perguntas bastante básicas, né? Se você acha que o Brasil está bom ou ruim, não vamos entrar em questão partidária, as pessoas podem dizer, bom, sim ou não? Sim, não, tá bom sim, tá bom não, e o porquê do sim, porquê do não, talvez seja porque o sim ou porque o não, a maioria das justificativas dessas respostas, certamente, possivelmente, elas terão uma fundamentação religiosa. Então, ou porque as pessoas não têm Deus no coração, ou porque as pessoas têm muito, enfim, ou porque agora tem um governo que tem um chavão que usa o nome de Deus, enfim, mas só para dizer, sem fazer juízo de valor, que o nosso povo é bastante religioso. A leitura que, em geral, as pessoas fazem dos problemas que acontecem no nosso país, essa leitura é muito religiosa, né? Repito, sem fazer juízo de valor. Então, nesse caso, também se trata de menosprezar, mas aproveitar também essa perspectiva, esse viés religioso, e não de menosprezar, para tentar também de canalizar
para que possa ser geradora não de exclusão, de xenofobia, de homofobia, de intolerância, né, de perseguição, de violência. A gente vê várias religiões, sobretudo de origem africanas, sendo perseguidas no Brasil atualmente, que é uma coisa realmente muito, muito triste de se ver, mas também mostrar essa outra face que eu falava anteriormente, desse poder humanizador das religiões, respeitando tudo aquilo que é a laicidade do Estado, mas também poder dar sua contribuição, sentar ao redor de uma mesa para discutir políticas públicas, a partir de práticas que elas já bem desenvolvem, né, e políticas públicas no que diz respeito, especificamente no nosso caso aqui, para imigrantes e refugiados. Perfeito. No caso de uma formulação de política pública de âmbito municipal, estadual ou federal, não é que não existam ações que possam inspirar o gestor público. Essas ações já existem, né? E tudo isso que você nos trouxe aqui, através da sua pesquisa, tanto a pesquisa realizada aqui na PUC, como a pesquisa realizada lá na Universidade Urbaniana de Roma, mostra dessa importância, né, desses trabalhos de acolhimento na perspectiva da dignidade da pessoa humana e dessas diversas experiências, né, que já são desenvolvidas pela Missão Paz, vinculada à congregação escalabriniana, e ainda a outras instituições religiosas. Quer dizer, há experiências que mostram que é possível ampliar e fortalecer essa perspectiva do acolhimento na questão da dignidade humana. O recado está dado, não é? Faltam aí a boa vontade, mais debates sociais, políticos e religiosos sobre isso, para que a gente possa, então, ampliar. Wellington, quando o programa é bom, a hora passa muito rápido, então o tempo já acabou. Nós vamos ter que convidar você para um segundo programa, não é, Miguel? No segundo programa você vai falar mais dessa sua pesquisa pela Universidade Urbaniana de Roma, e também acho que a gente poderia retomar alguns pontos aqui, né, que você traçou durante a sua fala, sobretudo no que diz respeito às ações da Missão Paz, mas também no que diz respeito a essa questão da importância da religião como um espaço para religar as pessoas, que proporciona o religamento dessas pessoas em processos de imigração e refúgio com aquilo que elas imaginam que é o bem viver ao juízo delas, né? Então, acho que a gente podia pensar um novo programa para falar sobre isso. Tem muita gente aí nos acompanhando ainda, o Padre Aldo Escoda está retribuindo o abraço que você enviou para ele, né? Então, lá de Roma. Tem aqui também a Lucineide Xavier, né? Que está dizendo todo o meu respeito à Missão Paz, né? Pela dignidade humana e também por desbravar esse caminho que exige cada vez mais de nós. Um forte abraço para você, Lucineide Xavier. Tem aqui ainda a Margarita, a professora Margarita, que é da USP, aqui de São Paulo, está acompanhando o programa. Ela que é argentina, né, faz um trabalho muito interessante e também faz um programa aqui na Web Rádio Migrantes. Tem o Roberto, aqui de São Paulo, também acompanhando, e a Tuta nos acompanha lá de Osasco, um abração para você. E a Rosa Maria Zanquim, a irmã Rosa Maria Zanquim, que está nos acompanhando. Você está na Itália, né, ou está de férias aqui no Brasil? Até onde eu sei, você estava na Itália, estava em Roma. Forte abraço para você, irmã Rosa, saudades, tá? O Miguel está aqui me dizendo também, a Marli Regina Cardoso. A Marli de Ribeirão Pires. Um abração para você, Marli. Wellington, as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes e as suas, e acho que já vamos para o final, né? Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez na Web Rádio Migrantes. Agradecer também as pessoas que nos acompanharam. Aqui você citou o nome da Lucineide Xavier, que também é minha tia, irmã da Dulcilene. Então tá tudo em família, enfim. Então, obrigado a participação. E tem também outras pessoas, a minha irmã, a Milena, também estava acompanhando. Bom, abração, Milena. Abraço, Mi. Bom, desse tema bastante importante, não porque a gente está pesquisando, mas porque, de fato, se trata de pensar formas de convivência, né? Então, as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, elas são aquilo que são, se apresentam, né? Bom, se revelam, não porque eu permito que elas sejam aquilo que são, mas elas são, né?
um filósofo que eu estudei aqui para esse trabalho, o Henrique Dussel, fala que as pessoas que nós somos, né, transcendentais, né? Então, somos aquilo que somos e o brilho que nós temos, a fala que nós exercemos, não é porque alguém está permitindo que a gente fale. Então, vamos dar voz às pessoas. Não, as pessoas falam, o máximo que a gente pode fazer é emprestar os ouvidos, né? Então, nessa dinâmica de sujeitos e sujeitas, né, no mundo atual, diariamente surgem novos rostos que clamam por espaço, por visibilidade, por direitos e por cidadania. Então, pensar a convivência, pensar as relações, pensar em como a gente aceita a liberdade do outro, é muito importante, tendo em vista a própria manutenção da nossa vida, as formas como as coisas se desenvolvem, enfim, a vida em geral, e aí políticas, etc. Então, de uma maneira muito simples e muito imperfeita, como é qualquer pesquisa, e muito limitada num espaço, em atores específicos, a gente tentou aceitar esse desafio com a ajuda de muitas pessoas, né, da família, da congregação, etc., de outras pessoas também, amigos e amigas aqui do Centro de Estudos Migratórios, sobretudo. Então, a gente tentou aceitar esse desafio e colocar perspectivas, né, ao menos refletir e poder também trabalhar para que não fique só no papel, não fique só na escrivania, que a gente possa também gerar, de alguma forma, ou pelo menos interpelar ou ajudar as pessoas a essa educação que nós falávamos anteriormente, a acolhida ao diferente, que na minha humilde opinião é cada vez mais urgente a aceitação da liberdade do outro, e também o outro aceitar a minha liberdade, essa minha, podemos dizer assim, não tão falando tão filosofês, né, essa minha transcendentalidade, né, que a gente possa sensibilizar os ouvidos, né, não estou dando voz para as mulheres, para os migrantes, para os refugiados, seja quem for os sujeitos e sujeitas. Eu estou emprestando os ouvidos e a gente está dialogando e podemos aprender reciprocamente, podemos viver dignamente, enfim, tensões vão existir, não precisamos idealizar demais, mas a gente pode viver de uma maneira um pouco mais amistosa. Penso que esse é bastante importante. Respeitosa, né? Respeitosa. Então, obrigado por essa oportunidade, espero, junto com vocês, obviamente, ter contribuído, e o caminho continua, e a gente continua caminhando. Obrigado, Carlinhos, obrigado, Miguel, pela oportunidade. Eu é que lhe agradeço aí por ter aceitado o convite a participar do programa e falado tão bem aqui, dado recados importantíssimos para nós. Nós vamos te chamar outra vez, hein? Então, aí, com essa reflexão sua final, a gente encerra o programa Travessia Sonora, uma reflexão bastante importante para a gente pensar o respeito à pessoa humana e a convivência, ainda que em contextos de tensões. Mas são as tensões e as divergências que fazem a gente também crescer como pessoas. Vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês que participaram do programa Travessia Sonora, deixo aí o meu forte abraço, agradeço ao Miguel, que nos auxiliou aqui na montagem e construção do programa e também na sonoplastia, e nós estamos indo, e você não vai ficar sozinho, vai ficar na companhia de Rosana de Espanha, que vai cantar para nós, olha o título dessa música, Sueños es de Valientes. Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Viva la vida, que amo sin medida, que baila al son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, me besa y me desarma, me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira,
Entérate, vivir nos hace fuertes. Soñar es de valientes. Viva la vida, que viaja en un suspiro, que escribe amor con tinta de latido, que es todo si te miro. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón, que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Que siempre viva la vida. Viva la vida mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar hace valientes. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón. Que siempre viva la vida, mientras el mundo gira. Entérate, vivir nos hace fuertes, soñar es de valientes. Viva la vida, viva la vida, sin miedo de llevarnos donde quiera. Viva la vida, viva la vida, viva la vida. Entérate, soñar es de valientes. Viva la vida. Web Radio Migrantes y Misión Paz, un canal de comunicación.